Certinho? Foi um iPhone Bom dia doado, novamente, né? Pedir à espiritualidade amiga que nos intua aqui hoje, a cada um que possa nos abrir o discernimento de entender, de discutir o que vai ser falado. O tema escolhido para o estudo de hoje de manhã são 2 princípios dos 15 princípios da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma e livre-arbítrio, tá? Então a gente vai trocar uma ideia sobre esses 2 assuntos aqui hoje. Começar falando de imortalidade da alma. Esse tema ele remete o quê? Que a vida continua, mesmo depois da morte. Então, eu vou fazer uma reflexão aqui. Quem lembra agora de cabeça, sem olhar foto, sem olhar nada, o que viveu quando tinha 1 ano de idade? Você lembra? Não. Você lembra, Cris? 1 ano Com de 1 ano de idade? idade? Lembra? Você consegue relatar? Ah, de uma cena. Perfeito. Mas na Mas barriga da mãe ninguém a gente não consegue lembrar, né? Tudo que a gente viveu com 1 ano de idade. Isso significa o quê? Que a gente não teve 1 ano de idade, porque a gente não lembra? Então fica esse questionamento aí, né? Só para a gente voltar com isso aí no final do estudo depois, né? Vou começar com Emmanuel aqui, no prefácio do livro Nosso Lar. Tá? O livro Nosso Lar é bem conhecido de nós todos, tem filme, tem, né? Ele vem dizer assim: o homem terrestre não é um deserdado, é um filho de Deus e trabalha em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é uma oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Olha que interessante. Nós vamos dar uma pausa aqui na leitura e pegar essa última frase que ele falou aqui, ó, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então nós estamos onde temos que estar, com quem temos que estar. Porque tudo que existe na nossa vida, tudo que a gente tem em relação ao material, em relação a pessoas ao nosso redor, foi costurado por nós mesmos no decorrer da nossa existência como espírito imortal. Tá? Então, se você está aqui hoje, morando aqui nesse lugar, se você está com fulano ou ciclano do seu lado, é aí que você tem que estar. Tá? Certa vez, por que acontece com a gente? Às vezes a gente fica muito chateado com algumas situações. Por que comigo? Por que eu estou aqui? Por que isso foi acontecer comigo? O que está acontecendo? Né? Eu não queria estar aqui, eu não pedi para nascer. Né? A gente já ouviu muita gente falar assim. Então, Haroldo conta uma história que ele quando ele passou no concurso para juiz, ele foi para uma cidade interior. Na hora que ele chegou lá, ele sentou na praça e falou assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer na minha vida? Aí ele estava sentado, passou uma freira e chamou, conversou com ele. E, num certo momento, a freira virou para ele e falou assim: meu filho, você tem que florescer onde Deus te plantou. Então é assim com a gente, tá? Porque a gente tem que florescer onde que Deus plantou a gente. Não adianta a gente arrancar pela raiz e tentar se plantar em outro lugar, porque a gente acha que é melhor para a gente. Então cada um está onde está, com quem deve estar. Tá? Interessante, Antônio, só abrir um parêntese aí. E quando a gente reclama muito do lugar que a gente está, da pessoa que a gente está, da situação que a gente está vivendo, ela vai só se prolongando. Até a gente aprender a ter aceitação. A gente só vai sair daquela situação quando a gente tiver resiliência, né, resignação e entender que aquilo faz parte do processo.
Enquanto a gente estiver na atitude só de reclamar, a gente não consegue sair daquilo ali. Exatamente. Foi interessante você tocar nesse assunto, porque Jesus fala, né, no Evangelho, daqui não saireis enquanto não pagares o último ceitil. Então, a gente tem as obrigações para pagar. Se você está vivendo algo ruim, é porque você precisa viver aquilo ali com resignação, com interesse. Não estou dizendo acomodar, gente, né? Não é aceitar e ficar, olha, não, eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui, porque eu tenho que... Não, você tem que lutar para mudar aquela situação. Mas não é reclamar, igual a Elaine falou. Né? Entender qual que é a lição. Né? Exato, o aprendizado. Qual que é o aprendizado. Isso aí. Então, qual que é o maior desafio? Quer dizer, o maior desafio não é saber que somos imortais. Esse não é o maior desafio, tá? Com o tempo a gente vai aprender isso. Se não for nessa encarnação, é na outra. Na hora que a gente voltar para o plano espiritual, falar assim, opa, realmente eu sou imortal. Uma hora a gente vai aprender de verdade. Mas enquanto a gente está aqui, o maior desafio não é esse. Não é a gente aceitar que é imortal, não é a gente entender que a vida continua, mas sim redefinir o modo de viver com esse entendimento. Você tem que aprender a viver pensando o seguinte, eu sou imortal. Então, as pessoas que hoje estão comigo, as pessoas difíceis, as pessoas bacanas, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu não gosto, também são imortais, não é só a gente não. Né? Então, a gente precisa botar isso na cabeça, falar, eu sou imortal, mas fulano que eu detesto aqui também é. Então, quando eu voltar para lá de lá, pode ser que eu encontre com ele até pior do que está aqui hoje. Entendeu, gente? Porque ele também vai passar para o outro lado. Então, trazendo o evangelho de volta, reconcilia-te enquanto está a caminho. É isso que Jesus quis dizer. Aproveita essa passagem de agora, esse momento de agora, para você resolver com quem você tem que resolver. Porque se não resolver agora, para frente vai encontrar e vai resolver. Né? E aí a gente tem que ter esse olhar não só para a gente, que a gente é imortal, mas que o outro também é. Né? E entender o momento evolutivo do outro. Porque às vezes você quer que uma pessoa caminhe igual no mesmo momento que você, aprenda tudo que você já aprendeu, vivencie tudo que você já vivenciou. Seria muito bacana isso, né? Se a gente que é casado, que é pai, que é mãe, que é irmão, que tem alguém do lado que você gosta, seria muito interessante se vocês crescessem juntos e vivessem a mesma coisa ali, mesma harmonia, É isso que a gente quer quando a gente tem alguém perto que a gente ama. Olha, e se isso aqui é bom para mim, eu gostaria que fosse bom para ele também, mas não é, gente. São pessoas diferentes, são momentos evolutivos diferentes, tá? E a imortalidade da alma traz isso para a gente bem claro, porque nos romances de Emmanuel, né, Elaine, né, Sandra, que o exemplo da Alcione, que ela vai para o plano espiritual, chega lá, eles avisam para ela, falam assim, olha, você não precisa voltar para a Terra, porque você já está numa condição evolutiva que você não precisa reencarnar. Ela escuta, pensa e fala assim, mas peraí, ficou alguém para trás. Eu não preciso, mas eu vou. Eu vou voltar, porque uma pessoa que eu amo não evoluiu tanto quanto eu. Então eu preciso voltar e tentar fazer com que ela caminhe mesmo tanto que eu caminhei. Né? Então ela veio, passou por um bocado de coisa difícil, tentando ajudar o companheiro. E assim é com a gente. A gente entender quem está do nosso lado tem um momento dele, mas não deixar de puxar essa pessoa. Tem que puxar, tem que pegar pelo braço, tem que tentar levar. E também tem que entender que essa pessoa tem algo que você ainda não tem. Algo que vai te acrescentar também. Tá? Por mais que você julgue, fale assim, não, fulano não é uma pessoa evoluída. Mas em que sentido que ela não é evoluída? Às vezes ela não é evoluída naquele determinado aspecto da vida, mas ela tem algo para te ensinar num outro aspecto, porque se você ainda não conseguiu alcançar.
Por isso que a convivência entre pessoas é interessante, ela é recomendada. Porque, gente, se tá, aqui na Terra, todos nós estamos na mesma faixa de evolução, sabe? A mesma faixa. Só que alguns estão aqui pertinho do limite da faixa para atravessar para o outro lado, outros estão aqui embaixo. Então, vamos fazer o exemplo do arco-íris de novo, né? As cores do arco-íris. Tem gente que está lá em cima, perto de mudar de cor. Mas tem gente que ainda está naquela cor mais forte que é embaixo. Mas todos na mesma faixa. Então, pensando dessa forma, se todos estão na mesma faixa e eu estou na faixa de alguém que está próximo, o que eu vou fazer? O que aquele pessoa ali fez de bom, o que ela faz de bom, para que eu possa chegar naquele nível ali, nesse aspecto. Eu não estou dizendo que a pessoa é melhor que eu ou eu sou melhor que a pessoa. Mas em alguns aspectos ela pode me ensinar, em outros aspectos eu que tenho que ensinar. Então, evolutivamente falando, nós estamos no mesmo nível porque estamos aqui na Terra agora, que é um planeta de prova e expiação. Tá? Então, o que nós temos que pensar com isso tudo? O que há de imortal dentro de mim? Porque quando você desencarna, você vai levar o que você aprendeu de bom e as lições que ainda faltam para completar, né? E todos os defeitos que nós temos são provisórios, todos. Um dia, esse defeito que a gente tem vai ficar para trás, porque esse é o objetivo da imortalidade da alma. E a única coisa que vai ficar, de fato, em todos é virtude. Então, todos nós vamos chegar no nível de Jesus, porque ele falou isso também. Tudo que eu faço, vocês poderão fazer, e ainda melhor. É nesse sentido que ele quis dizer, sabe? Deus, Jesus, nos criou, nos programou para fazer tudo que ele fez aqui na Terra. Porque senão não tinha sentido ele vir, deixar o exemplo, se a gente não tem capacidade para fazer o que ele fez. Então nós somos programados para evoluir, todos nós. Por mais que a pessoa não queira, a vida, a lei divina, ela é programada para isso. E a imortalidade da alma é a ferramenta, como é que eu vou dizer? É o presente que Deus nos deu, dizendo o seguinte, olha, você tem o tempo a seu favor. Né? Nós temos o tempo a nosso favor. Então, alguns sabem aproveitar melhor o tempo. Eles costumam brincar que, para alguns, as eternidades são menores do que para outros. E aí, onde que entra o livre-arbítrio, que é o segundo tema dessa conversa nossa? O livre-arbítrio, ele vem como presente de Deus para nós, para dizer o seguinte, olha, você pode fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser. Tudo pode ser feito. Se você quiser matar alguém, pode. Ninguém vai te impedir. Não é que pode, mas a palavra aqui está... Não deve. Não há obstáculo. Não há obstáculo, isso aí. Boa, Sandra. Não poder não pode, não. Poder não pode não, mas não tem obstáculo. Não tem obstáculo. Não tem obstáculo, pode. Isso. Mas se você matar, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar. Então, o livre-arbítrio serve para isso. Para ir ajustando o nosso caminho. Para dizer o seguinte, olha, você é dono da sua vida. Você é dono da sua evolução. Mas existe uma lei que rege isso tudo. Você é dono, você pode, mas tem uma lei. Infringiu a lei, tem que pagar. E essa lei, ela é universal. Universal no sentido de universal mesmo. Qualquer planeta que você for do universo, essa lei é a mesma. Fala. Essa lei não privilegia ninguém. Não tem privilégios. Ela é igual para todos, as oportunidades são iguais para todos. E todos vão colher exatamente as mesmas coisas de determinada situação que já é pré-determinada para aquilo acontecer. Porque cada sentimento e cada oportunidade, ela tem uma frequência e uma vibração que é uma espécie de resultado. O resultado ele é visível.
e é igual para todos. Então não tem como burlar. Não tem. Na lei humana é muito fácil de Sim. burlar. Sim, exatamente. A lei humana tem as brechas, né? Você consegue, às vezes, fazer algo que não está de acordo com a lei humana e ninguém fica sabendo, porque a lei humana não viu. Não, e a lei humana ainda tem uma situação que tem as distorções de interpretação, porque cada pessoa pode pegar um fato e fazer uma narrativa desse fato que pode ser até contrária ao que é a lei. E transformar em verdadeira, vamos Exatamente. dizer assim, de acordo com a narrativa. Agora, a lei divina não, gente. Porque quem vai fazer a interpretação e o julgamento dessa lei somos nós mesmos. Não vai chegar, nós não vamos chegar lá no plano espiritual, vai ter um tribunal, um promotor, um júri, um advogado de defesa, não. Todos esses personagens estão dentro da nossa consciência. A gente mesmo, porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Já sabemos, não tem ninguém ignorante mais aqui na Terra. Então você tem a questão do tempo que a gente estava falando. Como o tempo está a nosso favor, porque a gente tem essa questão da eternidade. Porque senão não seria justo. Né? Se a gente vivesse uma vida só, não seria justo. Então, porque vamos raciocinar. Se a gente vive uma vida só, de que vale aquele arrependimento que eles falam que pode acontecer, nem que esteja no último minuto, no último respiro? Você pode se arrepender que você está salvo. Que sentido que tem se você não vai viver de novo? Entendeu? Que sentido que tem você, olha que tristeza que é, você magoou alguém, aí você fala assim, não, vou lá me reconciliar com a pessoa, eu preciso, né, sua ficha cai, você fica assim, não vou reconciliar, aí você chega lá, a pessoa desencarnou. E aí? Como é que faz para reconciliar com essa pessoa? Não dá mais? Entendeu? Então, a gente vai ponderando sobre essas coisas, a gente começa a entender a bênção que é a imortalidade da alma. Sim. No livro O Céu e o Inferno do Kardec, ele trabalha muito bem essa questão, quando ele fala assim, que se a gente acreditar que existe um purgatório, que existe um inferno, que se a gente não tem essa oportunidade de corrigir os nossos erros, nós seremos condenados e ali ficaríamos eternamente. Então, estaria a justiça divina que nos pune dessa maneira e não nos dá a oportunidade de corrigir o nosso erro. Se a gente pensar dessa forma, né? Que não tem outra vida, que não tem outra chance, que tudo acaba com a morte. Isso, bem observado, porque nós estamos sujeitos a errar o tempo todo. Pensa numa pessoa de bem que faz o bem a vida inteira. E num determinado momento ela comete um equívoco de uma briga no trânsito, dá um tiro na pessoa ali, um momento desatino, coisa de 30 segundos ela acabou com a vida de uma pessoa. A pessoa que foi boa a vida inteira e naquele momento de raiva, naquele momento de insensatez ali, ele resolve, surtou, fez uma besteira dessa em meia hora, de uma vida de... Quer dizer, aquela pessoa cometeu aquele crime, ela vai ter que pagar por ele. Então, nessa filosofia que a Elaine colocou aí, o que aconteceria com aquela pessoa? Ela ia para o inferno e ficar lá o resto da eternidade no inferno porque cometeu esse desatino. Mas o que ele fez de bom na vida toda e a oportunidade de corrigir esse erro, como é que fica? Né? Então, não é assim. Essa questão do inferno eterno não existe. Para começar, não existe céu, inferno, literalmente falando, né? O céu e o inferno são estados de espírito, estados de alma. É a sua consciência que vai determinar o que, se você, vou colocar essas palavras entre aspas, né? Se você está no céu, se você está no inferno. Que a sua consciência fica ali, ó, te cobrando. Sabe? Você quer dizer que é coisa mais infernal que você dormir com um sentimento de culpa por uma coisa errada que você fez, você não consegue dormir, fica rolando na cama a noite inteira, nossa, aquilo fica te martelando. Isso aí é um inferno, é difícil, né? E aí a gente precisa pensar em que bases as nossas escolhas estão sendo feitas.
Se a gente colocar na cabeça que nós somos espíritos imortais, as nossas escolhas mudam. O nosso ponto de vista em relação à nossa vida muda. Porque a gente, sim. É um gancho importantíssimo. Sim. Tem situações, inclusive, que se você analisar pelo ponto de vista humano, a sua decisão é oposta à do Evangelho. 100% oposta. E se você pensar no espírito e na vida imortal, você vai ser 100% oposto ao que o mundo material nos oferece, né? É isso aí. Muito bem observado. Realmente, então a gente tem que saber em que bases estão sendo feitas as nossas escolhas. Se a gente basear as nossas escolhas entendendo que a gente é espírito imortal, o nosso livre-arbítrio vai ser usado de forma mais coerente, de forma mais espiritualizada. E aí, o que a gente vem... Aí a gente tem que entender o seguinte, olha, o que é... Vamos falar, são 3 palavras, espiritismo, espiritualismo e espiritualidade. Vamos definir essas 3 palavras, que é importante para a gente caminhar como espírito imortal. Espiritismo é a nossa doutrina, a nossa religião, tá? Aí tem catolicismo, tem protestantismo, budismo, tá? Então, é a religião, tá? Como a gente é espírita, vamos falar de espiritismo aqui. O que é espiritualismo? É o que prega essa religião. Não interessa qual seja, sabe? O protestantismo tem os dogmas deles, então eles são espiritualistas. Todas são espiritualistas. O objetivo da religião é transcender, elevar a pessoa, conectar a pessoa a Deus. A palavra religião é isso, conectar a Deus, religar a Deus. Então, o espiritualismo é o que prega essa religião que você está, não interessa qual. Tá? Agora, o que é espiritualidade? Olha que interessante. É o que você retém. É o que você retém em relação à religião que você está. É o que você retém de bom. Tá? o aproveitamento. O aproveitamento do que prega a sua religião. É o aproveitamento do espiritualismo. Isso é espiritualidade, é você se espiritualizar. Tá? Então a gente... pessoa, sim. muitas vezes não tem religião, mas se ela tem a espiritualidade... Se ela é espiritualizada, exatamente. Foi bem observado. Às vezes, eu não estou dizendo aqui que a pessoa que não tem religião não seja espiritualizada. Por quê? Chico falou certa vez que... Primeiro perguntaram para ele assim, Chico, qual que é a melhor religião? Ele virou para a pessoa e falou assim, a sua. Porque se está fazendo bem para você, não sou eu que vou falar que é ruim. Ponto. Tá? Então, não existe religião ruim, tá, gente? Não existe. Nenhuma melhor que a outra. Existe aquela que mais se encaixa com a nossa maneira de viver. Aquilo que serve para mim agora pode não servir no futuro. Aí eu vou procurar outra coisa que se encaixa melhor. É pessoal, isso aí. Mas todas elas têm a função de nos espiritualizar. Olha que bacana. E aí, o que acontece? Outra coisa que Chico falou que é interessante também. Dentro disso que a Regina comentou aí. Se a pessoa viver na caridade e na fraternidade, ela não precisa de rótulo religioso. Não precisa. A pessoa viver dessa forma. Porque é isso. Se ligar a Deus é isso. Viver na caridade e na fraternidade. São 2 coisas só. Como Jesus colocou, só 2 coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você conseguir praticar essas 2 coisas, você não precisa de religião. Mas a religião, ela está aí para nos conduzir a essa prática. Porque sem ela, muita gente não consegue fazer isso. Sem a religião para dar uma base, para empurrar, para dizer o seguinte, olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, você vai para o céu.
A gente não consegue, porque nós somos espíritos a caminho. Nós somos imperfeitos. Então a gente precisa de algo para nos conduzir, tá? Para nos dar limite, para nos dar direção, né? Eu já falei isso aqui, eu gosto de dar essa metáfora que eu aprendi também na palestra do Haroldo, a questão nós temos um GPS dentro da gente que é implantado por Deus, tá? E aí se você vai, esse GPS vem com a configuração apontando o caminho para Deus. E né? das leis, né, divinas também. Exatamente. As leis estão Estão todas inscritas lá. O caminho, as leis são as placas que vão te dizendo, olha, há o perigo aqui, ali tem um buraco, aqui tem um carro parado no acostamento, não vai por aqui não que seu caminho vai ficar maior. Esse GPS está dentro da gente. E o evangelho que Jesus trouxe é o roteiro que a gente usa para fazer esse caminho. Só que aí vem o abençoado livre-arbítrio, né? A gente tem o livre-arbítrio para mudar a direção. Tem. Se eu quiser ir para Belo Horizonte, passando por Lafayette, indo para Ponte Nova e saindo, eu vou chegar em Belo Horizonte, mas eu vou demorar 3, 4 horas a mais, né? Tem uma fala de Paulo de Tarso que eu não sei falar, porque é muito confusa, mas ele diz mais ou menos assim, o que eu devo fazer não faço, e faço o que eu não quero. Não quero fazer o que eu faço. É isso mas aí. ele fala uma coisa muito legal. Acho que valeria a pena, depois a gente olha. Que é esse bom combate que ele fala, né? A gente está sempre combatendo com nós mesmos, nós temos nossas tendências ruins, tá? Então, durante a caminhada de espírito imortal, o objetivo é deixar tudo que é ruim para trás. É isso que a nossa caminhada como espírito imortal nos proporciona. Mas também, gente, nos proporciona cometer novos erros, tá? Por quê? Tá aí o livre-arbítrio. Porque senão ia ser muito fácil a gente reencarnar e aí o nosso anjo da guarda, Jesus, Deus, né, seja como for, a espiritualidade superior, dizer pra gente o tempo todo, falar, olha, isso está errado, você tem que fazer assim, ó, assim que você tem que fazer. Você vai lá e faz. Onde que está o mérito nosso nisso daí? Não tem nenhum. O mérito está em a gente reconhecer o que é certo e errado e fazer. Não alguém pegar e falar assim, você quer ir para Belo Horizonte? Então senta aí no banco do passageiro que eu vou te levar em Belo Horizonte. Senta aí no banco do passageiro que eu vou te levar até Deus. Você não vai fazer nada, você vai ficar aí só contemplando a paisagem, nada. Você vai chegar lá. Tem muita gente que acredita que é assim, sabe? Que a gente não tem que fazer o caminho. Tá? Então tem muita gente que acredita que é assim. Seria muito fácil. Que acharam aqui, ó, a frase de Paulo de Tarso. Sim. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o aborreço, isso faço. Mas o que aborreço, isso faço. Está na Carta aos Romanos, capítulo 7. O Paulo, ele falou isso, ele... Está sempre fazendo, né? Ele escreveu a maioria dessas cartas quando ele estava preso. Ele estava na cadeia. E ele também falou assim, eu nunca me senti tão livre, porque ali ele podia expressar tudo que ele queria e escrevia essas cartas. Então, naquele momento, é o que está acontecendo com a gente na caminhada de espírito imortal. Naquele momento, ele já sabia o que era certo e errado, ele já tinha isso intrínseco nele, só que uma parte dele, uma parte nossa, que é milenar, que vem de outras encarnações, vem com as tendências. Então, aquilo que eu faço, eu não quero, porque às vezes a gente comete erros, depois que você cometeu o erro, você fala assim, nossa, eu não queria fazer isso. E a sua consciência fica ali. Aquilo que eu faço, eu não quero. Aquilo que eu não quero, eu faço. Então, você começa a ter esse conflito interno com a gente mesmo. E engraçado que o André Luiz traz aqui, olha só, para refletir sobre isso aí. Ele traz aqui no início do capítulo do livro Nosso Lar, que ele fez uma comparação da vida como uma peça de teatro.
Como se a vida fosse uma peça de teatro, a gente está aqui como atores interpretando um roteiro pré-definido. Naquela peça, acabou aquela peça, as vestes, as fantasias daquela peça vão ficar para trás e você vai criar uma nova peça para fazer um novo ato para frente. Assim são as reencarnações. Então ele vem dizer aqui, ó. Seria extremamente infantil a crença de que simples baixar do pano, teatro, resolvesse transcendentes questões do infinitivo. Então, quer dizer, morreu, acabou. Nossos problemas ficaram para trás. Que é isso que acontece também com quem suicida, né? A pessoa que suicida, ela tem a certeza de que morreu, acabou. Então, sim, para eu ficar livre desse problema, eu vou tirar minha vida e acabou o problema. Só que, infelizmente, na hora que chega no plano espiritual, percebe que não é assim, né? E ele vem dizer assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Aí ele vem e lança a pergunta: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda para chegar num nível evolutivo de espírito perfeito? Então fica essa questão, né? Fica essa pergunta no ar. Quantas vezes a gente vai ter que voltar e repetir tudo que a gente está fazendo, sabe? Porque as nossas existências são solidárias. Tudo que a gente está vivendo aqui hoje, as pessoas com quem a gente está, as situações que a gente está passando. É uma colcha, né, Antônio? Uma colcha de retalho. Você vai construída com aqueles fios ali. Sim. É você mesmo que desenhou isso que a gente está fazendo aqui hoje. Tem um ditado, não é ditado, eu ouvi essa frase em um determinado momento, eu não lembro agora quem falou e quando que eu ouvi. A pessoa falou assim: eu tento fugir de mim, mas onde eu vou, lá eu estou. Não tem jeito de fugir de mim. O que significa isso? Que às vezes as situações se repetem na nossa vida. Presta atenção, vê se vocês não lembram de algo assim. Nossa, estou vivendo isso tudo de novo. Por quê? Porque é necessária aquela vivência ali, como a Elaine falou, para você passar por aquilo, resolver aquilo ali e deixar para trás. Senão, mais para frente, você vai viver a mesma coisa. Quantas pessoas que a gente olha e fala assim: não, parece que eu conheço fulano. Quantas pessoas que você olha e fala assim: não, meu santo não bateu com aquele cara ali, com aquela pessoa. Não é que o santo bateu, é porque tem algo ali que a gente, nada na nossa vida é o acaso. Nada. Situações que a gente está vivendo dia a dia, as pessoas que a gente está encontrando. Aqui, ó, esse encontro agora, nada é o acaso. Tudo muito bem costurado na nossa programação reencarnatória. Tudo muito costuradinho, tudo ali, sabe, detalhadamente pensado. Isso não quer dizer também, gente, que as coisas não possam mudar. Lógico, as coisas, o livre-arbítrio, ele está aí para mudar as coisas. Porque senão a gente programa uma coisa e fala assim: não, aquela programação vai até o fim, acabou, não tem como. Né? Sim, Sandra. Também não me lembro onde eu li, mas é um livro espírita, que fala que cada porta que a gente abre já tem um caminho desenhado por Deus para aquela porta, porque Deus já conhece o futuro. Deus é atemporal, Ele já conhece o futuro. Então Ele já coloca para a gente todas as possibilidades e cada caminho que a gente resolve tomar já tem algo construído para aquela decisão. E aí a gente vai abrindo uma porta, a gente já sai num lugar que já tem mais 1000 portas, a gente escolhe uma, sai num lugar que já tem 1000 portas, e aí a gente pode ou se afastar do projeto original, ou dar uma volta para poder chegar
Exatamente. É o projeto original, é o que você falou. É o no início. GPS, né? A gente pode usar outro caminho. O GPS está indicando, fala, olha, se você por esse caminho aqui, você vai gastar meia hora para chegar. Fala, não, eu quero dar uma volta, eu preciso passar, aí você vai gastar mais 2. Tá na nossa... É a gente que decide isso. O interessante é que todo mundo vai chegar. Exato. Demorando mais tempo, pelo caminho mais curto, pelo mais longo, todo mundo vai chegar. Quando a gente tem consciência, né, dessa imortalidade e tem consciência da vida, né, da necessidade de você construir uma vida dentro da caridade e fraternidade, você consegue, pelo livre-arbítrio, fazer do livre-arbítrio uma escada para a evolução. Isso aí. Essa é a função do livre-arbítrio. É para isso que ele existe. Para que a gente faça dele um alicerce, construindo cada degrau para a evolução. Mas só que, igual a Elaine falou, a gente, às vezes, em vez de fazer o degrau para cima, a gente faz ele para baixo. A gente vira ele... a gente desce um andar, né? Se você descer também, você está experiente. Sim, mas aí depois você vai ter que subir de novo, Mas né? você está experiente. Você. Sim, mas existem formas... Ai, foi bom você falar isso, que bacana que você falou isso. Olha só, existem formas que o Evangelho, Jesus deixou o Evangelho para não acontecer isso que o Carlos falou, para a gente construir essa experiência pelo exemplo que ele deixou. Ele deixou um exemplo, o Evangelho é um exemplo, para a gente construir experiência sem precisar de descer para ficar experiente, você está entendendo? Essa que é a função do Evangelho. Essa que é a função do Evangelho. Porque a gente aprende muito com o erro, como ele falou. A gente aprende muito com o erro. Só que você não precisa aprender só com o erro, gente. Dá para aprender com acerto também. Né? Insistir no erro. Exato. Então, como que o homem descobriu que o fogo queima? Botando a mão lá, né? Se não colocasse a mão, como é que ele ia descobrir? Isso não estava escrito no Evangelho na época, né? Não sei vocês, mas algumas portas do livre-arbítrio na minha vida estão enterradas e eu forço. Mas Você percebeu que às vezes você vai no caminho que não é pra ser e as coisas não fluem. insiste. E não fluem, né? Existe uma coisa também, é o seguinte, com a minoria, a maioria aprende. Isso. E com a minoria, a maioria aprende. Isso aí. E vice-versa, que é questão de reflexo de experiência de cada um. Por isso que a gente evolui muito em coletividade. Isso. Não, mas A assim, gente até tem a evolução coletiva por conta disso. Porque Você aprende com o erro do outro também. a discordância de um lado e do outro, você chega no meio. Isso. Isso que você falou é interessante. Às vezes ela está na porta ali tentando abrir, o que ela vai fazer? Ou arromba, ou então você busca um chaveiro para te ajudar. Não, aí depois que você entra, você fala, gente, mas os sinais estavam todos ali para não seguir esse caminho. Mas muitas vezes, uma porta que não se abre, o Dudu sempre fala, é livramento. Não era para ser, o Dudu dá esse exemplo. Muitas vezes você fica ali querendo aquilo, investindo aquilo, emperrado naquilo, e aquilo não é o seu projeto reencarnatório, não é programação E aí é o reencarnatória. livre-arbítrio, a gente às vezes cometendo o erro. Mas aí é burrice. Também. Mas você lembra que eu falei no início, cara? Quem não é burro, então? Você lembra que eu falei que cada pessoa está num momento evolutivo? Que às vezes o que a gente pensa que é burrice é porque o outro ainda não viu? Mas tem muito isso também. A pessoa... Cada um dá um nome, eu dei burrice. É. Evolução é evolução. Maquião, Isso é verdade. Porque a gente já sabe, né? A gente já sabe o que é certo e o que é errado. Então não deixa de ser uma burrice mesmo. Eu vi que o Emmanuel falando, eu acho que ele quis falar de forma sutil, mas para mim surtiu muito efeito. Ele faz uma comparação do planeta com uma grande colmeia. E se você for observar, o que é colmeia? São as abelhas trabalhando em conjunto, né? É Para produzir o para mel. produzir com o mesmo objetivo, mas só dá certo porque elas estão todas trabalhando em conjunto. Exato. Mas é uma hierarquia. Uma hierarquia que existe nesse mundo chama-se a abelha.
Mas a espiritualidade é uma grande hierarquia. Tem E hierarquia é uma hierarquia moral diferente da hierarquia que do tem. mundo. Pode dizer que tá certo porque ele tem livre-arbítrio, né? Não. Mas você pode abandonar a colmeia. Não. Então, Se a abelha abandona a colmeia, ela morre. Pois é. porque ela é programada para viver junto. Então, assim, Ele nem sabe que a espiritualidade também pegou, foi na colmeia. tá tudo, se você tá tudo interligado, gente. A gente tem que trazer aqui um comparativo seguinte. Nós somos espíritos imortais. Então, qual que é a sua melhor reencarnação? Hoje. É essa. É essa. É essa. Por quê? Porque nessa encarnação você está tendo a oportunidade de corrigir o que você plantou lá atrás, a oportunidade que você está plantando para frente. Oportunidade de plantar, de fazer coisas boas para que a próxima seja um pouco mais suave. Esse que é o objetivo de se viver várias vidas. Parábola do semeador. É. A gente semeia, não é para colher amanhã. Tem um tempo. Jesus nos orienta para a gente semear. Muitas vezes a nossa colheita vai se dar 1, 2 encarnações lá para frente. Mas também pode acontecer nessa mesmo, né? Então, assim, algumas coisas que a gente faz, a gente colhe aqui mesmo. Assim como cada semente tem O tempo de germinação, né? As folhas são mais rápidas, mas os frutos, anos, tem árvore que fruto é daqui a 100 anos, você planta para a próxima geração. Colher, por exemplo, a tâmara. A tâmara, ela só dá fruto depois de 100 anos, né? Então, quem planta tâmara não come tâmara. Porque não consegue viver até 100 anos. Quem sabe Na próxima encarnação come. Ela acaba chegando naquele lugar ali. E come. Então, olha que bacana isso. E ela mesma vai comer da tâmara, que ela mesma come. É interessante, né? Não é à toa, exatamente. Então, gente, olha aqui. Então, nós temos que nos posicionar no presente. Tá? Olha o interessante dessa palavra. Presente. O que a gente ganha quando faz aniversário? Presente. Então, o nosso presente, o presente dessa vida agora, é um presente de Deus para nós. Presente, não é à toa que chama presente. Tá? A gente tem uma oportunidade. Só que é o seguinte, o passado ele é impertinente. Ele não sabe o lugar dele, está sempre voltando. Está sempre aqui no nosso presente, cutucando a gente. O que é esse passado? É o nosso homem velho, as nossas tendências, nossas imperfeições. Nossas sombras. Então ele está sempre aqui, o passado está sempre aqui com a gente, no presente. Não devia estar. A gente devia olhar o passado só no retrovisor para você entender o que você fez de errado lá e não repetir o erro. Mas ele vem, ele é chato, ele está aí. Né? Muitas vezes a gente erra no passado e quando a gente está no presente a gente não lembra desse erro. E Só as vai lembrar coisas- depois que faz de novo. Exatamente. As coisas, elas acontecem no presente para você relembrar aquilo que não foi bom para você no passado. E para você consertar. Né? Isso. Relembrar. Claro. E pessoas que são o nosso passado estão aí com a gente. Sim, O nosso passado chega sim. através de quem está com a gente. Porque a gente está... Claro que a gente pode encontrar pessoas novas. Mas eu já vi uma palestra também, não sei se foi do Haroldo, que ele fala que a chance de todo mundo se conhecer é muito grande. Não, Se a gente verdade. for começar a contar das nossas vidas passadas, quantas pessoas a gente conheceu e se relacionou numa encarnação, nas encarnações seguintes, a gente vai estar assim, com um número de pessoas conhecidas exponencial. Pois é. Então, o E que às vezes a gente sonha com pessoas que você não conhece. E essas pessoas... não conhece agora, né? Não conhece agora. Mas são pessoas que já participaram De outras de outras etapas da vidas. nossa vida. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, gente, que se deixar, a gente vive no passado. A gente esquece o presente e vive no passado. Excesso de passado, depressão. Excesso de passado.
Um dos significados da palavra depressão é esse, excesso de passado, não é isso? Tá. Só que é o seguinte, aí o futuro é tão promissor que às vezes a gente só vive nele. Sabe? Você vive agora pensando só no que vai ser, nossa Senhora, isso aqui, essa laje que está pingando, vai dar goteira, nossa, está chovendo, essa laje vai vazar. Não, está chovendo. Só que a laje está perfeita, naquele momento a laje está perfeita, mas você já está ali, você já está pensando, fala, nossa, isso aqui... Então você vive, você esquece de curtir que aqui não tem nenhuma goteira agora, você vai estar andando sem... Aí você fica pensando que a laje vai pingar e fica, nossa, vai. Esquece de entender que aqui está perfeito agora. Excesso de futuro, ansiedade. Ansiedade. Né? A preocupação é ansiedade. Isso, é excesso de futuro. Você pré-ocupa, você Exato. ocupa antes da coisa. Aí eu não vou falar só pelo lado ruim também, não. Às vezes tem alguma coisa boa para acontecer. Esperança. Aí você fica com tanta esperança que aquela esperança vira ansiedade. Né? E algumas pessoas falam que o melhor da festa é esperar por ela. Né? Você fica aquele negócio, opa, que legal, vai ter. Aí você chega na festa, não é tudo. Né? O melhor da festa é esperar por ela, mas tem que tomar muito cuidado para esse deslumbrar do futuro não se torne ansiedade e estrague o nosso presente. Então, eu citei duas coisas aqui que podem atrapalhar o nosso presente. E aquilo de mais importante que a gente tem na nossa vida está aqui e agora. Então, se a gente não ficar atento a isso, a gente perde essa oportunidade. A gente passa por esse presente aqui sem usufruir de fato o que ele é. Né? É interessante que quando você fica preso no passado, você não possibilita a construção de um futuro. Isso aí. E quando você fica presa no futuro, né, só vislumbrando o futuro, você também perde a chance de construí-lo, porque se você só sonha, você não constrói. Né? Então, ele interfere diretamente Exatamente. na nossa caminhada. Exatamente. Isso é da psicologia, tá? Esse cenário que a gente tem hoje, com essas pessoas específicas e com essa situação específica, o cenário do momento, ele é único. Por isso que a gente tem que aproveitar. Nós temos que fazer o melhor, porque o cenário vai mudar. E aí, é o que Jesus fala, né? Aproveita enquanto estás A caminho. nesse cenário, exatamente. Porque o cenário muda, e aí a oportunidade vira outra. Pegando um gancho que a Márcia falou e você também, pensa num pedreiro construindo uma casa. Ele vai lá, faz o buraco, faz o alicerce. Na hora de fazer o alicerce, se ele estiver pensando na massa que ele tem que construir a parede, o que ele vai jogar no alicerce? A massa, ele não vai jogar concreto. Entendeu? É um exemplo. Ele não vai jogar concreto. Então você tem que viver. É metáfora, cara. Você não tem visão da vida. Tem. Você não pode perder. O que eu estou falando, cara, você não pode. Acontece mesmo. Você não pode perder perspectiva de futuro. Certa filosofia que é que você está vendo na frente. Sim, você tem que olhar para frente. Filosofia que você está retardando. Mas se você pensar só lá na frente, a ideia é essa, para ficar aqui e fazer o bem para o seu futuro ser bom. E o futuro é bom. Então, maravilha. Entendeu? Assim, a perspectiva da coisa, a gente viver o presente, pensando o seguinte, olha, o que eu estou fazendo aqui vai refletir lá na frente. É isso. Você tem que pensar lá na frente, sim. É a semeadura. Porque o nosso objetivo está lá na frente, então você tem que pensar lá. Mas você viver como se já estivesse lá, aí não dá. É isso que não pode, entendeu? Inclusive, a paranoia é isso, né? É você já se antecipar, viver aquele futuro que você imagina como se ele estivesse acontecendo. É isso que é o Todo mundo perigo. que tem paranoia, É isso que é o perigo. ela sofre por uma realidade que ela construiu do futuro, que pode acontecer, mas não está acontecendo, mas ela já está sofrendo.
ela já começa a sofrer. Então, o que é? O passado é um mestre, o futuro é uma perspectiva e o presente é a oportunidade. O presente. É o presente. É o presente de Deus. Então, vamos lá. Puxar o laço. Então, vamos ver aqui, aqui no livro Vigiar e Orar, e tem uma lição sobre o tempo e oportunidade. Vou ler ela aqui, porque nosso tempo já está acabando. Falar em tempo, né? O tempo é o mais sábio e mais justo dos juízes. A todos ele oferece a mesma oportunidade de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menospreze o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruze os braços esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu melhor, é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba, devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. E é interessante que tempo é a única coisa que a gente tem igual, né? Todo mundo. O cara mais rico do mundo tem 24 horas também. O dia dele também tem 24 horas. Você, ela. 24 horas é igual para todo mundo. Então, 24 horas. aí, você tem as 24 horas. Eu não estou aposentado, mas as 24 horas é a mesma para mim. Então, todos, uma coisa que Jesus, Deus, uma coisa que a lei do universo colocou para nós é isso. Olha, todo mundo, o tempo é igual. Agora, o que cada um faz com o tempo é por sua conta, cada um segundo as suas obras. Né? Deu. Obrigado, gente.